José Simão, exatamente. Rodrigo, tá? Graça, ok. Boa noite para todo mundo. Eu estou falando que base. Como faço para alugar minhas ações para vender? Tá, daqui a pouco eu falo um pouco sobre aluguel de ações, só para responder vocês também, tá? Então, boa noite a todos. Eu espero que o meu áudio, minha conexão de internet está ok para vocês. Me respondam se está tudo ok, tá? Bom, o que acontece? Hoje, né? O que a gente sempre faz toda quarta-feira, às 19 horas, né? A gente faz aqui por dentro do AGF+. É o nome do quadro, ok? Então, a grande vantagem, né, literalmente, é que a gente vai conhecer e tirar também um pouco das dúvidas de vocês e, principalmente, tá? Fazer um apanhado do resumo, né, das funcionalidades que tem dentro da plataforma do AGF, ok? Inclusive hoje, eu vou aproveitar propositalmente, né, que TRPL4, a querida Isa, como eu chamo, TRPL4 caiu o preço hoje, por exemplo, né? Então, vamos aproveitar a plataforma do AGF, que inclusive o link da plataforma está aqui abaixo para vocês. Para quem ainda não é assinante aqui da plataforma do AGF, eu já aproveito, deixa que o link está na descrição desse vídeo, inclusive. E também já aproveito, se você não é inscrito aqui no canal do AGF, tá? Aproveita, já se inscreve, por favor. Caso contrário, não recebe nem dividendos, tá? Se não for inscrito no canal e não deixar o like, não recebe dividendos. Então, por gentileza, vamos começar, vamos direto ao ponto. Vou logo aproveitar, ok? E entrar aqui na plataforma aqui de acesso do AGF, tá? Aproveitar justamente aí para a gente acompanhar o passo a passo. Aproveitando, outro ponto importante, não sei aqui quem já é inscrito, né? Quem já assina a plataforma do AGF. Eu vou aproveitar para olhar essa questão, principalmente de TRPL4 e um pouco do que a gente viu hoje de mercado, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no Clairo, né? Com o suporte, tá, Clairo? Você pode entrar em contato com o suporte do AGF. Na descrição aqui da página, tá? Você aí tem literalmente um pouco sobre. Deixa eu ver se tem aqui, só para mostrar para vocês. Só um minuto, ok? Deixa eu ver aqui se tem aqui do suporte do AGF os números de telefone, eu já falo aqui para vocês, ok? Mas tem aí principalmente o contato. Deixa eu olhar. Aqui, ó, literalmente, é esse contato de WhatsApp, ok? Do atendimento do AGF. Então, procura esse contato, por gentileza, ok? Beleza? Esse contato que está aparecendo aí para vocês. Se tiver algum problema, alguma coisa, sem sombra de dúvidas, o setor de atendimento do AGF está lá disponível. Uma equipe grande, inclusive, está disponível lá para vocês, ok? É só entrar em contato no número de telefone que está apresentando aí para vocês. Beleza? Respondi a dúvida aí, tá? É nesse número de telefone. Ok? Então, vamos lá, tá? Quem não está inscrito não recebe dividendos mesmo assim. Não recebe. Porque se não tiver inscrito no canal, não recebe. Claro que é uma brincadeira, obviamente, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, tá? É uma brincadeira, até que o Alexandre tá colocando aí, sem likes, sem dividendos. Mas o que eu tô querendo dizer, tá? Um ponto importante. O trabalho que o AGF desenvolve, toda na parte de educação financeira e por aí vai, é extremamente importante. Quanto mais pessoas compartilhar o conteúdo do AGF, mais pessoas, claramente, a gente vai conseguir impactar. Então, esse é o nosso propósito. Por isso que eu peço, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, porque mais pessoas ali são impactadas pelo conteúdo do AGF. Tá bom? Bom, vamos fazer um giro do que a gente viu um pouco hoje de mercado. Eu vou chamar um pouquinho mais de atenção
para principalmente a questão da TRPL4, tá? Que é esse ponto aqui que eu vejo com mais detalhes que a gente pode justamente ali mencionar, ok? Dito isto, vamos ali. Eu vou compartilhar um pouco aqui da tela do meu computador com vocês. Deixa eu fechar aqui algumas páginas que estão em aberto, tá? E vou compartilhar um pouco aqui da tela só para a gente poder visualizar. Então, vocês têm aí, tá? Aqui é a plataforma do AGF, ok? Essa tela que eu utilizo com vocês é uma tela de treinamento. Grande parte aqui das empresas estão dentro do setor BEST, né? Que é o setor de banco, setor de energia, setor de seguros, saneamento e telecomunicações. A gente viu que a bolsa subiu hoje bastante e a gente viu um destaque principalmente para o setor de energia, de maneira bem mais específica, quando a gente fala de TRPL4, tá? Que a gente viu uma queda bem maior. A empresa saiu de um patamar de 25,35 e caiu para um preço de 23,80, uma queda de mais de 6%. Bom, quando a gente olha isso, o primeiro ponto aí que vocês têm dúvida, e é esse ponto que a plataforma do AGF ajuda demais, tá? Para quem é, e principalmente assinante, é justamente analisar os pontos importantes aí, principalmente da história do preço teto e preço teto projetivo. Muita gente, muito investidor, ele fica apegado à história do preço médio. E aí, aquilo que eu falo, né, de uma brincadeira, é claro, mas com um tom de seriedade, para que você não fique amarrado, ancorado no preço médio, já que é a média. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Digamos, no meu exemplo, que eu comprei as ações de TRPL4 a R$ 21,90, tá? No meu exemplo, eu comprei a R$ 21,90. E aí, poxa, a TRPL4 caiu para caramba hoje o preço, tá R$ 23,80. Ah, eu não vou comprar, um exemplo, porque não chegou no meu preço médio, que foi R$ 21,90. Isto é, no último preço que eu comprei. Errado. Erradíssimo. Por quê? Porque muito possivelmente o preço ele vai caindo e a empresa subiu bem mais esse preço também, e ele vai sendo reajustado. Ajustado, melhor falando. Então, conforme a empresa vai entregando os balanços financeiros, né, a cada 3 meses, na temporada de divulgação de balanços, obviamente vai sendo ajustado uma série de outros indicadores do que a empresa, inclusive, vem entregando e por aí vai. Então, o ideal é que você vai ajustando tudo isso daí que eu estou falando para vocês. Então, não se apegue ao preço médio. Ele é um balizador, ele é um parâmetro que a gente tem, beleza, mas o mais importante, eu observar se está abaixo do meu preço teto, o meu preço de referência, a minha margem de segurança para me garantir aquela história dos 6% de dividendo e yield e tal. Então, esse ponto é o mais importante. Então, vamos aproveitar a plataforma do AGF, que aí vai nos dar já calculado, a gente não vai precisar, né, tá pegando papel, caneta, calculadora, né, e calcular tudo isso. Não, já dá calculado para vocês essa questão. Outro ponto importante que a plataforma também ajuda enormemente o investidor. Quais são os meses que possivelmente TRPL4, que eu estou aqui bem ressaltando, anuncia dividendos? Lembrando, data de anúncio é diferente de data de pagamento. Data de anúncio é diferente de data de pagamento. Então, eu estou falando das datas, ou melhor, no plural, nas datas dos prováveis anúncios. Não é isso? Então, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui do meu computador com vocês, tá? E aí, a gente vai ver aqui, vamos vir sempre na lupazinha. Lembrando, tá? Vocês também podem fazer isso pelo celular, tá, pessoal? Venho aqui, coloco TRPL4, empresa listada na bolsa dentro do setor de energia, beleza? Coloco para vocês. Ela se classifica como carteira previdenciária, beleza? E aí ela está me dizendo que o preço teto médio está 32,78.
E a cotação da empresa, a gente viu hoje, fechou a 23,81, como eu mostrei, fechou em queda, correto? Então, o que acontece? Está abaixo do preço médio e abaixo do preço teto aqui. Agora, uma observação importante. Van, e por que o preço teto projetivo está R$ 26,90 e o preço teto médio a R$ 32,78? Lembrando, outro ponto importante. O preço teto projetivo, o nome já está dizendo, é uma projeção. É um consenso, né, de analistas, né, do mercado, de modo geral, então, um consenso de mercado, baseado em várias premissas. Uma delas, mais importante, é justamente a questão dos balanços entregues pela empresa. Então, toda empresa listada na Bolsa, a cada 3 meses, eles divulgam seus balanços financeiros, que a gente chama de temporária, de balanços, como eu sempre falo. E aí a empresa vai mostrando ao mercado como é que está a entrega dos seus resultados. Lucro, endividamento, novos projetos e por aí vai. Esse conjunto de outros indicadores vai dar um termômetro, digamos assim, também para o mercado, né, para analistas e por aí vai, né? Qual é a projeção de como essa empresa talvez vai entregar mais dividendos, mais lucros e por aí vai. Então, o preço teto projetivo é dado essa projeção um pouco mais de mercado. Inclusive, na plataforma do AGF, tem uma outra ferramenta extremamente importante no meu ponto de vista, que é justamente essa daqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui a gente em conjunto, ok? Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa barrinha, em verde está o pago, tá? Em branco está o DPA projetivo de R$ 1,61, tá ok? Se a gente olhar o DPA projetivo para o próximo ano, para 2024, projeção, tá, pessoal? Não quer dizer que vai se configurar, não quer dizer que vai ser exatamente isso. É uma projeção que ela é justamente ajustada, corrigida, de acordo com cada temporada de balanço, ou então também de acordo com o que a empresa obviamente vai sinalizando ao mercado. Então, em azul eu tenho o quê? Em azul, o provento. Em verdezinho eu tenho o quê? O que está pago. Em amarelozinho eu tenho o quê? Provisionário, que não tem aqui. E em brancozinho eu tenho o quê? O DPA projetivo. É uma projeção, ok? Se a gente olhar aqui, ó, vamos pegar aqui o histórico, né, de pagamento no sentido de TRPL4. Então, se a gente olhar, eles anunciaram no dia 26 de dezembro do ano passado e pagaram agora, no dia 11/4, R$ 1,06 por ação. Vocês lembram? Então, foi mais ou menos isso que eles pagaram agora. Então, eles anunciam em dezembro, mas eles só pagam, de fato, em abril. Veja que aqui é a data com e aqui é a data de pagamento. Tá ok? Então, eles pagaram R$ 1,06. Se a gente for olhar lá no MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, né, que ele me dá o histórico né, dos meses, dos prováveis meses de anúncio em termos de proventos, a gente vê que a previsão, a estimativa é que lá em meados de outubro ou dezembro, deve vir algum anúncio em termos de dividendos de TRPL4. Lembrando, isso, por que eu uso a palavra do provável anúncio? Eu não estou dando uma certeza, porque esse histórico do MDI, do mapa do dividendo inteligente, né, ele é justamente, ele pega o histórico da empresa dos últimos anos. Historicamente falando, TRPL4, nesse caso aqui que a gente está olhando, analisando aqui, ela anunciou geralmente nesses meses. Vocês lembram bem que ano passado, TRPL4 passou quase o ano todinho, quase o ano todo,
sem anunciar proventos. Vocês estão lembrados? Lembra que tem até vídeo meu, eu fiz inclusive artigo para os insights do AGF, lembram? Pois bem, então eles vieram anunciar lá em dezembro. Então, ano passado, esse histórico, né, no caso ali da empresa, novamente aqui compartilhando, ano passado, em 2022, eles não anunciaram em abril, não anunciaram em julho, não anunciaram em outubro e só vieram anunciar em dezembro. E eles anunciaram em dezembro e só pagaram no dia 11/4, ok? Então, possivelmente, deve vir algum anúncio ou em outubro, próximo mês, ou em dezembro. Inclusive, ela é a terceira empresa mais investida dentro da plataforma do AGF. É uma das empresas mais investidas dentro da plataforma do AGF. Então, se você entrar aqui pelo seu celular, ok? Pelo celular, que também eu posso consultar pelo celular, vocês vão observar esse histórico. E por que que isso ajuda bastante? Se eu, Van, já sei, já tenho uma noção que possivelmente a empresa vai anunciar proventos em meados de outubro ou em meados de dezembro, e se a empresa, no caso agora em setembro, me deu a oportunidade de comprar barato, abaixo do preço teto, como a Vanzinha acabou de mostrar, perfeito, então, ok? Então, o que que acontece? Um erro bem ali comum. Geralmente, né? Às vezes, e eu já errei também dessa forma. Geralmente, o pessoal deixa para comprar as ações ou depois que a empresa anuncia dividendos, ou entre a data com e por aí vai, certo? O ideal é você comprar de preferência bem antes da data de anúncio. Por que que eu estou dizendo isso? Acontece muito de você, quando uma empresa, não é sempre, mas quando a empresa ela anuncia um excelente dividendo no mercado, pode acontecer das ações subir bastante. Se a ação subiu bastante, o que que acontece? Fica caro o preço. Então, dentro da estratégia jeito Bassi de investir, a gente gosta e a gente até fala que o preço importa e importa muito, né? Então, se eu deixo sempre para comprar depois que ela anuncia, eu corro o risco de comprar muito mais caro. Então, a ideia é, claro, eu não tenho como adivinhar quando é que uma cotação da bolsa vai cair. Eu não tenho como adivinhar isso, mas eu tenho como saber, eu tenho como me antecipar quando surgir uma oportunidade na bolsa, por exemplo, né? Eu já deixar aquele dinheirozinho lá, aquele dinheiro provisionado, reservado, para quando houver uma queda dessa da bolsa, por exemplo. Vamos pegar de novo o exemplo de TRPL4, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá compartilhar de novo. Deixa eu só ver aqui, pegar aqui, compartilhar a tela com vocês. Vou vir aqui em configurações, lá onde tem sua fotozinha, configurações. Vou vir em radar de empresa, ok? Radar de empresa. Vou adicionar uma empresa aqui, no caso, TRPL4. Vou aqui, geralmente está tudo desmarcado. Vou marcar. E a empresa não fechou a 23,81, correto? A 23,81, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Quando a empresa bater, no meu exemplo, isso é um exemplo apenas, pessoal, 23,20, um exemplo, ou 22,99, salvar. Eu quero ser avisada, 22,99,
ela já está bem abaixo do preço teto. Mas eu quero ser avisada pelo celular, eu quero receber um push de alerta pelo celular. Por isso que eu estou fazendo essa configuração. Quero receber um push de alerta, justamente sinalizando, dizendo: opa, caiu ainda mais o preço. Por que isso é importante? Porque muitas vezes eu posso estar aqui trabalhando, fazendo outras atividades no meu dia a dia, no meu trabalho, etc. E, obviamente, eu não fico lá com a tela do, né, o home broker, enfim, a tela que sempre é aberta aqui no computador, olhando o celular direto. Não dá. Então, enquanto eu faço as minhas atividades de trabalho, eu aproveito e olho o que é que está acontecendo um pouco de mercado e de bolsa e etc. Ok? Então, esse é um ponto ali importante nesse aspecto. Beleza? Então, é importante também ali fazer essa configuração com relação à questão de preços nesse sentido. Ok? Bom, uma pergunta do Alexandre que eu acho bem pertinente. Vamos lá. Van, mesmo abaixo do preço teto, a TRPL4, né, a TRPL4, ISA, enfim, ainda está com dividendo yield mais baixo, tarará, né, que Banco do Brasil, BB Seguridade, por aí vai. Uma coisa importante, tá? O que eu sempre, inclusive, falo. O fato de TRPL4 estar com dividendo yield abaixo de 6%, e ela, sim, ainda caracteriza-se como empresa previdenciária, de momento nenhum ela saiu da estratégia. O que acontece de maneira equivocada, errada? Muita gente coloca uma empresa na carteira de investimento olhando apenas e exclusivamente se o dividendo yield daquela empresa está alto. E pode ser um grande erro. Claro que não é o caso de BB Seguridade e Banco do Brasil. Eu estou querendo dizer que, dentre os critérios de seleção de uma empresa para compor a carteira de investimento, eu não posso olhar apenas e exclusivamente dividendo e yield. Por exemplo, no caso de TRPL4, ela continua sendo classificada como carteira previdenciária. O fato de temporariamente o dividendo yield dela dos últimos 12 meses está abaixo de 6%, não significa dizer que eu vou tirar da minha carteira ou vou vender as ações ou algo assim, porque ela está temporariamente abaixo de 6%. Lembrando que, para uma empresa compor dentro da carteira previdenciária, eu estou olhando dentro de uma estratégia de longo prazo. Esse longo prazo, quando eu estou falando de 20 anos, 30 anos, e talvez eu nunca nem venda essas ações, seja para o resto da vida, teoricamente. Ou não, se ela perder fundamentos. Então, esse é um ponto importante que vocês devem prestar atenção, ok? Nunca olhem, né? Nunca olhem apenas, exclusivamente, um único indicador. A empresa está com... O que acontece? Hoje, eu vejo empresas com dividendo yield alto e não são boas empresas no sentido de negócios, né? Negócio sólido. Então, tem que ter cuidado só com esses detalhes que eu vejo um erro recorrente, né? O que que eu chamo de armadilha dos dividendos? O que é que eu chamo armadilha? É justamente você achar que você vai escolher uma empresa apenas porque o dividendo, ou porque ela está pagando dividendo, ou porque o dividendo é alto, ou algo nesse aspecto, ok? Beleza? Mais do que explicado isso, não tem. Eu estou lendo os comentários no chat, tá? Tá, deixa eu responder para uma compra, por exemplo, para que a corretora aceite a ordem, etc e tal. Bom, o que acontece? Eu geralmente faço Ismael, tá?
Geralmente eu deixo bem mais em CDB de liquidez diária, tá? Algumas corretoras têm, não são todas que eu vejo no mercado, mas algumas corretoras têm CDB de liquidez diária, tá? Então, algum exemplo, né? Por exemplo, BTG tem, entre outras corretoras. Você deve aí entrar em contato com a corretora que você tem conta ou com algum assessor que te presta uma assessoria e aí você verificar. Geralmente eu deixo bem mais em CDBs, no plural que eu estou usando, CDBs de liquidez diária. Claro que eu tô, quando eu falo em CDBs, no plural, é 1, 2 ou 3 CDBs. O cuidado que deve ter é que todo CDB você paga imposto de renda. Então, nunca sacar um CDB com menos de 30 dias, porque você paga IOF. Então, quando eu falo em constituir um caixa, por exemplo, um caixa de oportunidade em CDBs, no plural, de liquidez diária, eu estou falando justamente aí de você ter um caixa mais um pouco robusto, para quando tiver uma queda dessa na bolsa, por qualquer empresa, claramente você não tem como adivinhar quando vai ter essa queda, você tem esse dinheiro provisionado lá, tá ok? Então, aí você tem que entrar em contato com a sua corretora para saber. Às vezes, você pode deixar ali em algum... por exemplo, tem bancos digitais aí que você consegue deixar o dinheiro lá, rendendo alguma coisinha todos os dias, que são aplicações que chamaram aplicações automáticas. Tem várias formas de você fazer, ok? Tudo vai depender do que você está fazendo. Ok? Não, a Rica às vezes tem, às vezes não tem, tá? Então, eu já vi CDB de liquidez diária lá, outras vezes eu não vi tanto disponível, mas aí você tem que entrar. Porque aqui, quando eu falo, tá? O AGF não tem vínculo nenhum com nenhuma corretora, tá? Então, isso é importante eu estar ressaltando para vocês, ok? Beleza? Não, a Clear não tem, tá? Porque a Clear, pelo que eu vejo lá um pouquinho, a Clear, o carro-chefe dela, digamos assim, não é renda fixa em nada do gênero, ok? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. É aquilo, Alexandre, que eu estou mencionando. Quando a plataforma ela fala no DPA projetivo, nesse caso aqui de TRPL4, quando aparece o DPA projetivo, é uma projeção. Não quer dizer que vá pagar. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo aí R$1,61 desse DPA projetivo. Tá ok? Então, teoricamente, para o ano de 2023. O que a gente sabe é que possivelmente deve ter algum anúncio, talvez em outubro ou em dezembro, de TRPL4. Não é uma certeza. Não é uma certeza. Em 2021, para 2021, 2020, 2019, né, 2018, por exemplo, foram anos que a TRPL4 ali, no caso, chegou a pagar bem mais, né, a querida ISA, né, como eu falo, chegou a pagar bem mais em termos de proventos, ok? Outro ponto que eu gosto de vir aqui dentro da plataforma é lá no guia de ações. Guia de ações. Ok? Vamos olhar aqui, só deixa eu carregar um pouquinho. Eu boto aqui TRPL4, filtro. Deixa eu só filtrar por aqui. Venho aqui em mais detalhes. Tá? E aqui eu tenho os principais indicadores que eu considero mais importantes. Se vocês olharem, ó, TRPL4 nem compõe dentro do índice Bovespa, tá vendo? Nem compõe. O que é que o pessoal, a maioria, eu vejo o pessoal se preocupar? Ah, o índice Bovespa caiu, subiu, não sei o quê, e aquela história toda, e por aí vai. Aqui dentro do índice Bovespa, as empresas que compõem o índice Bovespa, se a gente observar, TRPL4 nem compõe o índice Bovespa, por exemplo. Beleza? Então, se eu olhar aqui, eu tenho todo, ó, o DPA médio dos últimos 6 anos de TRPL4, eu tenho um dividend yield mais ou menos médio, né? Em torno de 8,26% nos últimos 6 anos.
Eu tenho o dividendo yield, que é o dividendo mais JCP de 4,39. Eu tenho a projeção de dividendos, que é uma projeção de R$ 1,61. E eu tenho um payout em torno mais ou menos de 90%. Então, eu tenho indicadores de dividendos que são importantes. Quais são os indicadores importantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ele mede os 6 indicadores ali importantes nesse sentido. Ok? E ele me dá o retorno no ano, em termos de porcentagem, né? O retorno dos últimos 12 meses em dividendo e JCP de 3,40%. E aí ele me dá em 36 meses, 60 meses e por aí vai. Outro ponto ali é importante, tá? Valor de mercado da empresa, a cotação fechou em torno de 23,81. O volume médio diário dos últimos 3 meses aí, ó, das operações e as ações emitidas no mercado, a dívida da empresa e por aí vai. O preço teto para 6% está em torno de R$ 26,90, tá ok? E a diferença entre o preço de mercado e preço teto aí, mais ou menos de 2,75, ok? Então, nessa aba, lá na parte de guia, lá de ações, enfim, dá para você ter um parâmetro pegando os principais indicadores da empresa, que eu acho extremamente importante, ok? Então, eu consigo ter ali uma visão, uma fotografia, como eu chamo, desses principais indicadores em termos de mercado, ok? Isso é muito bem explicado, tá? Beleza? Aí o Fabrício que é lá, que logo, dia 19, muito possivelmente vai ter lá a live de opções, né? Dos alunos de opções, beleza? Vamos ver aqui, eu estou lendo as perguntas, tá, senhores? Estou lendo. Tá? Deixa eu ver. Tá, deixa eu aqui, doçuras em família, tá? Doçuras em família. Tenho 2 filhas gêmeas de 9 anos. Quando elas fizerem 16 anos, pretendo passar as ações para ela, como o Bassi fez para a Loise. Muito bem. Tenho que vender e comprar? Não, tem que vender nada não, tá? Tem que vender nada não, ok? Ok? Você pode fazer aí a transferência, ok? Eu acho que era isso aí que o Fabrício estava explicando, eu acho, ok? Beleza? Depois eu posso até trazer um conteúdo que talvez é legal para vocês, eu acho que vocês querem saber, digamos assim, dessas questões e tal, de como é que faz investimento para os filhos, né? O que acontece que eu vejo muito? Geralmente, né, o que eu acompanho mais, o pai, ou enfim, a mãe, enfim, né, os pais, né? Eles abrem conta no CPF do filho. Claro que os responsáveis legais, já que é um de menor, né, um menor de idade, fica com o pai e a mãe. Mas eles abrem conta no CPF da criança. E aí sai comprando as ações no próprio CPF nome lá do filho. Só que o responsável legal, no caso, obviamente, é o pai e a mãe até a criança fazer 18 anos e por aí vai. Ok? Beleza? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Mas depois eu posso até trazer depois um conteúdo mais interessante nesse aspecto. Né? Como é que faz ali investimento para os filhos? É bem simples, bem prático, mas eu acho até mais por uma questão de praticidade já abrir conta no CPF delas, né? E sair comprando aos poucos e tal. Já fica até bem mais dividida. Aí dá uma olhadinha também aí com a questão do imposto de renda e por aí vai. Ok? Será muito útil, né? Depois eu posso ver nesse aspecto. Vamos ver outra pergunta do Max, tá? Sobre o teto projetivo, ele é mais arriscado. Um exemplo. Não é, Max, não é que é mais arriscado, não existe isso. Eu vou seguir aqui o preço teto projetivo, ele é mais arriscado. Não, ok? Eu consigo ter uma percepção, inclusive até mais rápida, se teve algum ajuste ou mudança pelo consenso de mercado.
olhando pelo preço teto projetivo. Então, não é que é arriscado, enfim, nada disso, ok? E também não existe ali o certo ou errado. Eu olho o preço teto projetivo ou o preço teto, né, conservador. Depende muito. Às vezes, eu olho bem mais o preço teto médio conservador, ok? E às vezes, como balizador, olho o projetivo. Mas vai muito de cada empresa, ok? O que é que eu sempre faço a sugestão para vocês acompanharem? Sempre olhem, sempre procurem olhar a questão principalmente dos balanços que são divulgados pelas empresas, tá? Isso é bem importante para o investidor acompanhar. No site do RI, Relação com Investidores, por exemplo, vocês podem acompanhar isso daí também. E lá na plataforma do AGF, inclusive, tem uma aba chamada Central de Resultados. Sempre quando é na temporada de balanços financeiros, lá sempre tem a divulgação e por aí vai. Então, é um ponto lá interessante e pertinente nesse aspecto, ok? É sempre atualizada regularmente, Alexandre. Sempre. É o que eu falei, ok? Ok? É o que eu estava comentando aqui. Né? Eu abri uma conta para minha filha de 9 anos, já compro para ela e assim eu não me. Pois é, eu acho que fica até bem mais organizado na minha visão. Já abri conta no nome, já no CPF, por aí vai, ok? Eu acho que fica mais organizado. Tá? E aí, obviamente, os pais, né? Faz todo esse acompanhamento, gerenciamento, é o responsável legal, ok? Senhores, minha internet está ok para vocês? Estão dizendo que congelou a imagem. Para mim aqui está tudo ok. Confirmem para mim, por favor. Oi, confirma para mim no chat, por favor, se está tudo ok, tá? Com a minha conexão de internet, se está tudo ok. Tatiana, tá? Van, como fazer para atualizar os aportes na plataforma? É bem simples, tá? Vamos fazer isso daqui o passo a passo, tá? Simplésimo, inclusive. Como é que eu faço, tá, pessoal? Venham aqui, ó. Se olhar na minha carteira previdenciária, tá? Inclusive, tá vendo? Importar pela B3. Aqui já tá tudo sincronizado automaticamente. Quando eu venho aqui, autossincronia pela B3 já está sincronizado. Você gostaria que sua carteira fosse sincronizada automaticamente todos os dias com a B3 e com as suas novas operações e etc? Com isso, não será mais preciso você inserir qualquer operação. Deseja fazer isso? Sim. Continuar. E aí eu continuo aqui o passo a passo. É sincronizar novos aportes. Quero sincronizar? Sim. E aí faz o passo a passo. A plataforma ela já faz tudo sincronizado automaticamente para você, ok? Beleza? Então não precisa estar fazendo isso de maneira manual, algo nesse aspecto, tá, pessoal? Não precisa, ok? Deixa eu olhar aí o Fernando. Eu tenho duas empresas na área de energia, a Taesa e a TRPL4, ok? Tarará, Aí é uma decisão muito sua, Fernando Carvalho, tá? Pessoal, eu posso dizer o que eu faço, tá? E aqui, claro, não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ações, tá? Mas o que é que eu faço? Geralmente, se eu tenho na minha carteira 2 ou 3 ou 4 empresas, eu procuro canalizar o aporte, isto é, a compra, para aquela empresa que está com preço mais barato, ok? Então, se a empresa ela está com preço mais barato, é onde eu procuro canalizar bem mais os aportes, ok? Então, se dentre as empresas que está lá na minha carteira, qual é a empresa que está mais barata? Qual é a empresa que caiu mais o preço? Qual é a minha meta em quantidade de ações? Então, vamos no meu exemplo citar que eu tenho uma meta
de bater 10.000 quantidade de ações de TRPL4, no meu exemplo, né? E aí, putz, a empresa caiu mais o preço. Show de bola. Beleza? Show de bola. Então, o que a minha escolha, a minha tomada de decisão, ela está muito mais atrelada ao que está o preço mais atrativo, claramente. Mas aí você pode usar outros parâmetros. Quem é a empresa que vai anunciar ou está próximo de anunciar em termos de proventos? Por exemplo, por aí vai o racional, entendeu? Então, são questões estratégicas. Show, Roberto. Como é que eu posso fazer aquilo que eu já tinha explicado em outras aulas nas quartas-feiras? Muito simples. Você pode fazer a importação, por exemplo, de duas outras formas, tá? Pela questão da nota de corretagem. Deixa eu mostrar aqui. Você tem 3 formas de fazer essa importação: ou sincronizada pela B3, ou importar pelas notas de corretagem, e ele aceita até 30 notas por vez em PDF. O formato precisa ser em PDF, ok? Ou você pode fazer isso através da planilha modelo que tem aqui. Você baixa e alimenta. Já tem vídeo meu mostrando essas 3 formas, ok? Então, não precisa ficar esperando, sei lá, aconteceu alguma inconsistência e eu não consegui fazer a importação, né, utilizando ali sincronizado pela B3, sem problema. Você faz ali pela nota de corretagem, por exemplo, ok? Nem sempre o fato de ser banco significa dizer que é uma empresa previdenciária. Nem sempre o fato de estar classificada como banco significa dizer que ela é previdenciária apenas porque é banco, ok? Mas no caso do Santander, ela está sim classificada como empresa previdenciária, ok? Não, para o ramo de atividade, não. Para o ramo de atividade, não. Geralmente, o que eu faço aqui, tá? Geralmente o que eu faço aqui bem mais, ou eu posso vir aqui, por exemplo, tá? Deixa eu olhar aqui em ferramentas, por exemplo, mais investidas AGF. Vamos lá. Deixa eu carregar, minha internet está um pouquinho mais lenta, tá, pessoal? Eu posso vir aqui, de fato, ela fazer esse filtro para mim. Quem são as empresas mais investidas? Claro, né? Que é a quantidade de pessoas que assinam aqui a plataforma do AGF. Então, se eu for olhar, tem muito mais pessoas que estão comprando Taesa, BB Seguridade, né? Transmissão Paulista, Banco do Brasil, Itaúsa, AS Brasil, Banrisul, Sanepar, Telefônica Brasil, Copel e por aí vai. Tá? E aqui eu posso fazer essa questão aqui de selecionar, seria uma forma. Lá no guia de ações, ferramentas, guias de ações, eu posso vir por setor. E eu acho que talvez você está querendo dizer aqui, né? Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, em energia, fazer o filtro. Eu tenho as empresas dentro do setor de energia. Eu acho que é essa a pergunta que você está fazendo, né? Eu posso vir aqui e filtrar. Eu quero não do setor aqui, eu quero do setor de bancos, fazer o filtro. E aí eu tenho as empresas que está dentro do setor de bancos. Então, acho que você está querendo dizer isso, né? Então, dá para fazer dessa forma que eu acabei de te mostrar, Gil. Beleza? Dá para fazer assim. Tá? Então, é dessa forma que dá para fazer. Eu, de tanto fazer, Gil, de tanto já consultar e etc e tal, eu já tenho um pouco decorado, digamos assim, né? Mas para quem está começando, dá para fazer dessa forma que eu estou mostrando. Eu acho que ajuda bastante. Tá bom?
Espero ter ajudado, Gil. Ok? Não, Diógenes, derivativos não, tá? Derivativos não vai fazer não, tá? Beleza? Se alimenta, tá? Vamos lá, o Maurício. Não posso deixar de responder o Maurício, que o Maurício é sempre cativo aqui nas minhas aulas, tá bom? Pelo guia de ações, o preço teto está em 26 para TRPL4, com dividendo yield de uma média. Lembrando, tá? Ele pega uma projeção de 6%. E outra até que você mostrou, o preço teto médio está em 32. Não confundir as duas informações, tá? Eu entendi o que você está querendo dizer. Então, quando eu venho aqui, lá em guia de ações, e vou puxar aqui, TRPL4, deixa eu fazer o filtro de novo lá para o Maurício. Ó, o preço teto médio está 32,78. O projetivo, que é uma projeção, eu já expliquei um pouco disso, está 26,90. Se eu detalhar aqui, se você olhar, é para 6%, tá? Esse preço teto é 26,90 que você está vendo aqui. Beleza? O DPA médio, que é outra coisa dos últimos 6 anos, veja que a métrica que ele pega é dos 6 anos, ok? Então, qual é o que eu olho aqui nesse meu caso, tá, Maurício? O que eu vou olhar aqui é bem mais o preço teto médio conservador, que nesse caso está 32,78. Ok? Ele está pegando no projetivo dos 6 anos. Ok? Então, eu geralmente em TRPL4 eu vou mais no preço teto médio, que é isso que eu estou mostrando para você, Maurício. Tá bom? Ótima sugestão, Gil. Ótima sugestão. Tô lendo, tá, pessoal, os comentários. Entendeu, né, Maurício? Bom que eu ajudei. Deixa eu olhar aqui o do José Simão Neto, tá? Van, eu aplico para os meus netos em planos de previdência. Fiz uma simulação e se eu tivesse aportado em ações de BB, ASA3, teria um ganho bem menor. A diferença foi de uns 70%. Teria que dar uma olhada como é que você fez esse cálculo, essa projeção, essa simulação, essa estimativa, tá? Nesse aspecto, ok? Teria que dar uma olhada nesse ponto. Planos de previdência, você está falando de previdência privada? PGBL, VGBL, foi esse comparativo que você fez? O que é que você comparou? Para que eu possa entender. Ok, deixa eu olhar, estou repetindo. Reginaldo. Boa noite, Reginaldo, tudo bom? Pode repetir a orientação para receber o aviso quando a ação chega no preço esperado? Posso. Seu pedido é uma ordem. Então, deixa eu fazer de novo, passo a passo, ok? De novo, tá, pessoal? Venho lá onde está meu nome. Venho em configurações. Onde está meu nome? Configurações. Tem alterar senha, notificações, eu venho em radar de empresas, adicionar a empresa que eu quero, digito a empresa que eu quero, beleza? Digito a empresa que eu quero, tá? E aí, coloco o preço que eu quero aqui, digito o preço e clica em salvar. Correto? Vem lá no meu nome, configurações, radar de empresas, adicionar empresa, coloco o ticket da empresa que eu quero, clico aqui, deixo tudo em sim e aí faço, ok? É esse passo a passo. E aí você recebe essa notificação que eu estou falando para você pelo celular.
Você pode fazer esse passo a passo também aqui pelo celular, ok? Então, dá para fazer tudo por aqui também, como eu estou explicando. Ok? Eu estou fazendo pelo computador porque eu estou dando aula para vocês, mas eu posso fazer por aqui e receber a notificação no meu celular. Essa é a grande vantagem, beleza? Explicadíssimo. Ok? Lendo os comentários. De nada, espero ter ajudado, tá bom? Minha perspectiva é a melhor possível, tá? Apesar de que a empresa está conciliando bem mais crescimento, né, com pagamento de proventos. Então, é aquilo que eu sempre falo: a pessoa que coloca um AS Brasil na carteira de investimentos, querendo que no curto prazo, para ontem, a empresa pague dividendos, isso, aquilo, outro, pode acabar se frustrando no curtíssimo prazo, porque a empresa está fazendo muito mais investimentos, comprando aquisições de novos negócios e etc. Vã? Ok? Então, é uma empresa que eu olho muito mais, não para dividendo. Ela paga dividendo? Sim. Mas eu não olho no sentido de, putz, é a empresa que vai pagar dividendo e etc. Não. Eu olho muito mais numa projeção no sentido visando médio e longo prazo da empresa, ok? Mas ela apresentou um resultado bacana e eu venho acompanhando. Primo, classe média. Bom, o que acontece, tá? Eu olho, depende muito, porque eu sempre acompanho os balanços que a empresa divulga, né? E vejo um pouco de consenso de mercado, digamos assim. Então, vamos supor aqui, o que eu falo, o que seria esse consenso de mercado? Digamos, no meu exemplo, 10 empresas de casa de análise, casa de research, enfim, bancos de investimento, enfim, eles têm um consenso dizendo o seguinte: olha, bom, a gente tem uma projeção, talvez, que os dividendos, né, que a empresa vai entregar um resultado não tão bom ou algo nesse aspecto. Então, essa projeção caiu mais em termos de pagamento de dividendos. Um exemplo. Então, é uma sinalização importante? Sim, porque eu acabo tendo uma percepção muito mais rápida quando tem alguma mudança de mercado ou algo neste aspecto. Um exemplo. Então, eu sempre olho o preço teto médio que eu expliquei e o projetivo. No caso de TRPL4, o exemplo que eu citei, eu vou bem mais no preço teto médio. Entendeu? Mas o preço teto projetivo lá de 26 e alguma coisinha é um sinalizador também para mim na projeção. Beleza? Então, depende muito. Não tem certo ou errado. Se você se balizar pelo projetivo, não está errado, tá? Mas se você ter como balizador, como métrica, o preço teto ali mais conservador médio, para mim também está no mesmo coisa certo, ok? Nesse caso, eu estou dando um exemplo para vocês. Beleza? Você está falando, eu acho, né? Gutenberg. Eu acho que você está falando de BDR. É BDR ou é DBR? Né, BDR, não? Escreve aí para mim, por gentileza. Ok? Não paga nenhuma taxa. Mas qual foi o horário, Indiana, que você comprou? Deu certo? Você viu lá que a operação foi finalizada? Não necessariamente, ok? Você está falando de BDRs, né? BDRs, né? Eu prefiro muito mais, muito mais, muito mais comprar ação diretamente. Eu não gosto muito de BDRs. Beleza? BDRs eu não curto muito, não. Por isso que eu vi que BDR, geralmente eu prefiro comprar ação propriamente. Não curto muito. Aí eu teria que explicar, claro, em outro vídeo, em outra aula, as vantagens, e eu vejo muito mais desvantagens nas histórias de BDRs, tá? Teria que ter um vídeo explicando o que é o produto, né? A questão de liquidez, uns detalhes, algumas particularidades, tá bom? Mas era isso.
Muito bem, de 13 anos, tá? Bacana, tá no caminho certinho, ok? Tá no caminho certinho. E aí, uma coisa que eu gosto muito, às vezes, é de colocar a Taesa 4, né? Eu coloco sempre as duas. Às vezes a Taesa 4 tá um pouco mais barata, dá para aportar bem mais na Taesa 4, tá bom? Beleza? Tá, eu tô lendo os comentários, tá, pessoal? O primeiro passo que eu acho é analisar a empresa. O que a empresa faz? Quem é a Bradespar, né? Qual é o histórico da empresa? Então, o primeiro ponto para quem está começando a investir é você entrar lá no Google, né, e pesquisar Bradespar RI, né? Então, deixa a Vanzinha compartilhar aqui com vocês, tá? Então, quero saber da empresa, vai lá em Bradespar RI, tá? E aí eu quero saber um pouco mais sobre a empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o que a empresa faz. Quem é a empresa? O que a empresa faz? Qual é o portfólio da empresa? Né? Qual é a estrutura de governança corporativa da empresa? Né? Tudo isso é importante. Quem é o grupo controlador da empresa? Né? Então, essas informações, a forma de atuação da empresa, tá? Então, isso daí é extremamente importante. Então, o primeiro passo importante, eu preciso conhecer o que é que a empresa faz, né? O que é que eu estou investindo quando o assunto é Bradespar? Quem é a empresa nesse aspecto? Então, esse é o primeiro passo importante, na minha visão, quando a gente fala de empresa, né? Quando a gente tenta conhecer uma empresa nesse aspecto. E aí, eu, obviamente, vou detalhando ainda mais, digamos assim, o meu conhecimento a respeito daquela empresa e daquele negócio. Então, eu acho que algumas perguntas básicas devem ser respondidas. O que a empresa faz? Qual o ramo de atuação? Como a empresa faz para ganhar dinheiro? Né? O que é que movimenta o negócio dessa empresa, por exemplo? E por aí vai. Esse é o racional. Ok? Então, o primeiro passo é. Então, lá no site do RI, Relação com Investidores, eu acho que é um porta de entrada, por exemplo, para você conhecer um pouquinho do negócio. Eu acho que começa por ali. Tá bom? Beleza? Show de bola. Ok? Tô lendo os comentários, tá? Porque é muito comentário, às vezes não dá para mim ler tudo ali de uma vez. Tudo bem. Que pagaria o valor de BBASA3 e Taesa 11 no valor que estão hoje. Pagando os dividendos ou aguardaria. Tarará, tarará. Não, Taesa 11, Rodrigo. Se eu for olhar lá na plataforma do AGF, eu vou finalizar a minha aula, que eu já estou 1 hora de aula, né? E vocês não deixem deixar o like e colocar os comentários também, tá? Se eu for lá na plataforma do AGF, ok? Eu consultar a Taesa, como você está pedindo aí, a Unity, né? Taesa 11. Taesa 11, ok? Se eu for lá, eu vou ver que o preço teto médio dela está 52,81. A cotação da empresa está a 34,78. E o preço teto projetivo a 50,75. Quer dizer, a empresa está bem abaixo, né? Está bem descontada em relação a esse preço, correto? E a empresa mais investida na plataforma do AGF, ok? Então, ela está bem descontada em relação ao preço, ok? Então, aquela história que eu estou falando, se está abaixo do preço teto, né, médio, conservador e etc., garantindo aquela minha margem de segurança de 6%, que a gente já conversou por aqui, então é uma decisão do investidor, ok? Se eu olho BBSA3, a mesma pegada do racional, ok? Então, se eu olhar lá e finalizar nesse sentido, né, BBA
BBSA3, estamos falando de Banco do Brasil, BBSA3, e direcionar, a gente vê, tá, que a cotação ficou a 47,26, uma média, tá, pessoal? E o preço teto aqui, o médio, tá a 35. Então, para mim, não daria para me fazer uma entrada, olhando pelo meu preço teto médio mais conservador. Se eu for olhar pelo projetivo, eu faria entrada a esse preço. Mas se eu for olhar pelo preço teto médio, eu não faria entrada a esse preço. Eu, Vanessa, prefiro aguardar, ok? Mas aí, se o cara comprar esse preço, não está errado, porque ela está descontada do preço. Depende do parâmetro ali de análise, ok? Quem sabe? Quem sabe? Vamos colocar aí a hashtag quero promoção do AGF, tá? E aí, quem sabe? O pessoal estão pedindo aí promoção do AGF, beleza? Senhores, muitíssimo obrigado pela participação de todos, tá? Espero ter ajudado vocês. Não, nem tudo dá para responder aqui, é muita coisa que vocês me encaminham, mas dentro do possível eu vou respondendo, é claro. Bom, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ajuda a Vanzinha, tá? Literalmente aí. Se tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, o pessoal aí está sempre aqui no suporte para ajudar também vocês nesse aspecto. Inclusive, eu vou até deixar aqui, ó, para vocês, deixa o like, se inscreve, @ações garantem o futuro também, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive, se vocês não se inscreveram aí no workshop que vai ter, do workshop, tá? Do dia 25 ao dia 28 de setembro agora, vai ser ao vivo. Vai lá no Instagram do AGF, lá, @Instagram do AGF, @Ações Garantem. Tem um link aqui abaixo na descrição para vocês. Vai ter convidados especiais, vai ser super bacana. Então, espero vocês lá também, tá? E para quem não se inscreveu, por favor, ok? E se tiver alguma dúvida a respeito da plataforma, deixo abaixo os contatos, os números de telefone, para que vocês também possam entrar em contato ali também, ok? Dados os devidos recados, agradecimentos também, tá? Fiquem com Deus, ok? Ó, quero promoção do AGF. Tá, pessoal? Tudo que é a promoção aí do AGF, tá ok? Pessoal, muito obrigada. Sempre agradeço aí a participação de todos, ok? Um beijo da Van e até a próxima. Fiquem com Deus.